Boa noite a todos. Que Deus seja com cada um de vocês. Hoje eu quero ler com vocês o Salmo 77. Para muitas pessoas, a virada do ano significa fogos. Minha família mesmo tinha uma tradição. Nós íamos até a praia de Maresias, na virada do ano, e nós víamos os fogos muito lindos, muitos fogos, e ao mesmo tempo era uma loucura, tudo muito insano e perigoso, era muita gente, muita garrafa, muita coisa. Mas meus pais não eram muito assim preocupados com as coisas, a gente ia mesmo assim em bando para o meio desse mundaréu e víamos os fogos. Só que naquela época, eu não tinha preocupação nenhuma com nada. Para mim, a virada do ano eram realmente apenas fogos. Mas a gente cresce, a gente fica adulto, né? E a gente começa a ter algumas preocupações quando o ano vira. Além das promessas, que também são uma tradição para muita gente, às vezes são preocupações reais com situações que a gente teme. Situações que não foram resolvidas no ano passado, nem nos anos passados, ou situações que começaram a se criar no ano passado, e aí a virada, ao invés de ser uma virada de expectativa, de mudança, de coisas boas, pode ser um momento difícil para algumas pessoas. E tem um salmo, que é esse, o 77, que me ajuda a ajudar pessoas assim, que estão nesse momento. Eu quero ler com vocês os primeiros 4 versículos. Diz assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permitas fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. Então essa pessoa, esse salmista, ele está aflito. Ele para pensar no que ele está vivendo, ele fica angustiado, pensamento acelerado, respiração ofegante. Quase uma síndrome do pânico. Talvez seja, na época não tinha esse nome ainda. E ele está passando por algo assim aqui. Insônia, provavelmente, estende as mãos a noite inteira sem cessar. Nada consola ele. E mesmo quando ele pensa em Deus ou nas coisas do passado, ele ainda só consegue suspirar e desfalecer. Eu sei que você já experimentou isso, se você é adulto. Adolescentes talvez não. Mas em algum momento, na vida adulta, a gente percebe os problemas como eles realmente são. Ou não como eles realmente são, mas como eles se mostram, porque eles se mostram mais do que são. Eles têm a habilidade de parecer monstruosos assim, mas eles não são tão monstruosos assim. Não para quem tem Cristo como Senhor da sua vida. Mas os problemas mostram os dentes, mostram as garras, e as pessoas ficam apavoradas e não encontram saída. De verdade, tem pessoas que chegam em momentos em que elas se veem assim, sem norte. E tudo que elas conseguem fazer é ficar num looping de lembrança do problema e do que aconteceu e do porquê aconteceu, e o problema está aqui, a prisão do problema e a situação. E não consegue. É como se o problema escravizasse mesmo a mente da pessoa naquela hora, e ela não consegue sair daquela situação. E às vezes, humanamente falando, o problema não tem solução mesmo. Às vezes é um problema de verdade, ruim de verdade. Não esses problemas comuns
que todos os adultos enfrentam, como pagar contas, ter que tomar decisões no trabalho. Essas coisas são boas, na verdade, que mostram que a gente tem trabalho e que a gente tem dinheiro para pagar contas. Ou quase, né? Mas existem problemas que são reais. Desemprego com 4, 5, 6 filhos em casa. Isso é um problema real, terrível. Existem problemas reais, doenças que eu não consigo curar. Pessoas que estão doentes ao meu lado e eu não consigo curar. Existem problemas reais. Pessoas que estão viciadas ao meu lado e eu não consigo resolver. Ou eu, quando estou viciado na bebida, nas drogas, na pornografia, na imoralidade, e me vejo escravo de uma situação como essa. Tem situações que são ruins de verdade. E que quando vem a consequência, quando elas são pecaminosas, e sempre vem as consequências quando elas são pecaminosas, aí a gente acorda e se vê com esse problemão, e com as consequências do problemão. Aí a gente fica igual esse salmista aqui. A gente não encontra resposta em ninguém, em nenhum lugar, e apenas em Deus. Mas parece que até mesmo quando a gente pensa em Deus no começo, as lembranças não são tão boas assim. Principalmente quando a situação é de pecado. Porque lembrar de Deus quando a gente está colhendo as consequências do pecado é meio apavorante. E parece que o salmista está numa situação meio assim também. E aí, nessas horas, a gente pode fazer um exercício que ajuda muito, que é o exercício de fazer perguntas. Mas também depende, porque dependendo da pergunta que você fizer, você pode piorar. Meu pastor costumava falar para mim, quando eu era adolescente ainda, que eu não deveria perguntar por quê para Deus, por vários motivos. Um deles é, se eu pergunto por quê para Deus, eu estou culpando Deus, às vezes pode ser isso. Às vezes eu estou querendo que Deus me explique o porquê e eu estou querendo entender além do que eu sou capaz de entender. Então ele falava, a única pergunta que você evita nessas horas é por quê. Mas eu era teimoso e eu não evitava. E muitas vezes eu queria entender o porquê mesmo. O salmista fez perguntas importantes e eu quero ler essas perguntas com vocês. No versículo 5 ele diz, fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados, de noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Então, questões, meditação, músicas que ele já ouviu, ele está trazendo lembranças na cabeça. Versículo 7. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Primeira pergunta. Pesada essa pergunta. Ele se sente rejeitado por Deus. Ele está muito angustiado. Deus rejeita alguém? E se ele rejeita para sempre? É uma pergunta que alguém, num estado crítico desse, pode fazer. Não é possível, Deus não está olhando para mim. Ele me rejeitou. Será que Deus rejeita alguém? E se ele me rejeitou, por causa do meu pecado, por exemplo, será que ele faz isso para sempre? Será que já era? Agora eu só vou penar mesmo, eu só vou pastar, colher as consequências infinitamente pelos meus pecados? Será que o inferno é aqui? Será que eu já estou vivendo o meu inferno? Deus me rejeitou? É uma pergunta. Parece uma pergunta que não se deve fazer, mas essa é uma pergunta muito importante. Se você está perguntando isso, você está perguntando onde está o seu relacionamento com Deus. Em que pé anda esse relacionamento com Deus? E eu digo que essa é a primeira pergunta a se fazer mesmo. Eu acho que o salmista foi muito sábio quando fez essa pergunta. Eu estou perto de Deus, eu sou amigo de Deus, eu fui rejeitado por Deus, rejeitado para sempre, como que está isso? Aí ele faz outra pergunta, ainda no versículo 7. Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? E aqui é interessante, ele está com uma pergunta que envolve mais gente do que ele, parece que eles estão passando um problema coletivo mesmo.
Mas será que Deus nunca mais vai ser favorável a mim? É quase a mesma pergunta, mas de uma forma positiva, né? Melhora um pouquinho, né? Ao invés de falar de rejeição, será que Deus pode ser favorável a mim mais uma vez, algum dia? Será que eu vou receber esse favor de Deus? Ele vai olhar para mim de novo? Ele vai me abençoar? Ele vai derramar favor? Quando a gente fala de favor, a gente também já fala que eu não mereço mesmo. Ele já sabe disso, eu não mereço. Será que Deus ainda assim vai ser favorável a mim? Será que eu tenho jeito? Será que essa situação tem jeito? Será que a nossa situação tem jeito? Quando ele coloca o nós aqui, né, a gente pode pensar em várias coisas mesmo, como país, como munícipes, como profissionais de certa área. Será que tem jeito para isso? Quando a angústia vem sobre isso. Aí versículo 8 diz: desapareceu para sempre o seu amor? O amor de Deus desaparece? Ainda mais para sempre? Será? Será que o amor de Deus não chega em mim? Ele sumiu, apagou? Para sempre? Pode alguém fazer isso com o amor de Deus? Eu consigo fazer isso com o amor de Deus? Fazer esse amor desaparecer na minha vida? E aí ele pergunta: acabou-se a sua promessa? Tem versões que diz, tem limite, né, a sua promessa? A promessa de Deus tem validade? A promessa de Deus tem um limite? Ela só vai até aqui? Deus perdeu a paciência comigo? Será que eu extrapolei a misericórdia de Deus? Eu fui longe demais? Será? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso, aí ele foi muito corajoso agora. Que agora o problema está em Deus, né? Deus se esquece de alguma coisa, ainda mais de ser amoroso? Será que Deus esqueceu de ter misericórdia de mim? Será? Será que Deus esquece? Eu tive misericórdia daquele, eu pulei esse, daquele. Deus me pulou. Uma coisa bem de melancólico, né? Deus esqueceu de mim. Deus pode esquecer de ter misericórdia? Ou, em sua ira, refreou sua compaixão? Ou tem uma versão que diz assim, a ira dele congelou, ele paralisou a ação de Deus. Ele ficou com tanta raiva que ele está enrijecido e não consegue me abençoar. Ele está tão irado comigo que ele não consegue fazer nada de bom para mim. Essas são as perguntas importantes que o salmista fez. Todas elas envolvem uma relação com Deus. Agora eu quero que você seja sincero e pare para pensar. Quando você está angustiado e tem um problema a resolver, sua primeira pergunta tem a ver com Deus? Vamos pensar um pouquinho nisso, né? Alguma coisa que te angustia hoje, nesse novo ano, nesse comecinho? E, gente, eu falo porque eu conheço, eu sei que tem. Eu tenho colegas de trabalho que já chegaram a pensar em suicídio só porque o governo Lula assumiu o poder. Isso angustia ela nesse nível. Ela está fazendo tudo para ir para o exterior. A primeira pergunta que ela faz não é onde está Deus. Ela devia fazer. Eu também conheço pessoas a quem eu ajudo online, que estão angustiados até o suicídio por causa do pecado. Até a pensar nisso. Porque, de fato, nesse início de ano, o pecado dele destruiu o casamento dele. Destruiu tudo. Eu estive na Fundação Casa essa semana, quinta-feira. E eu conheço adolescentes, né? Tão novos, que já estão desesperados e angustiados. Mas, infelizmente, a primeira pergunta que eles fazem não é onde está Deus, mas eles deveriam fazer. Deus não tem medo de perguntarmos
sobre o poder dele, ou sobre o que ele anda fazendo que não olha para mim. Ele acho que até deseja que a gente faça esse tipo de pergunta. E eu acredito que ele deseja responder esse tipo de pergunta. Nós temos um livro, por exemplo, na Bíblia, Jó, que é um livro inteiro onde eles estão discutindo, tagarelando, né? Por capítulos e mais capítulos, sobre por que está acontecendo uma coisa tão terrível com um amigo deles, o Jó. E o próprio Jó fica questionando Deus, né? Cadê você? Vamos lá. Vamos entrar em julgamento aqui, eu e você. E aí Deus responde, o que é maravilhoso. Porque Deus responde. Então eu te convido a fazer essa pergunta. Pensa aí no seu problema, na sua angústia, naquilo que mais está te incomodando hoje, e pergunta com sinceridade para Deus: Deus, cadê você que não está vendo o que eu estou passando? É necessário ter coragem para fazer essa pergunta, porque a resposta ela é terrivelmente transformadora. Mas se você tiver coragem, faça. Pergunte para Deus: o que está acontecendo, Deus? Por que eu estou vivendo nesse caos? Por que as pessoas lá do Facebook estão felizes e eu não? Por que as pessoas estão sorrindo no Instagram e eu estou aqui triste? Por quê? Porque isso está acontecendo comigo. Por quê? E aí a gente vai olhar para os versículos adiante e perceber que o salmista achou uma resposta. Mas eu insisto que primeiro você precisa fazer as perguntas. Quando você chegar aí na sua casa, antes de apagar e dormir, ou quando você acordar, e a primeira luz iluminar a sua janela, que Deus seja o seu primeiro pensamento, que você pergunte. E aí o salmista, o que ele fez? Versículo 10. Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele chegou a uma conclusão. Deus não age mais. Mais uma conclusão ousada. Deus não age mais. Tem coragem de pensar isso sobre Deus? Ele teve. Não é possível. Deus não age mais. Ele já foi um Deus poderoso. Houve épocas em que ele fez alguma coisa. Ele não age mais. Olha a minha vida. Essa bagunça. Deus não age mais. Deus não está fazendo mais nada. Ele está assistindo. Ou com muita raiva. Com tanta raiva que eu deixei ele paralisado de raiva. Ele, para não me fulminar, ele decidiu não fazer nada. É isso. Deus não age mais. Você pode, dentro do seu caos, achar isso de Deus. Mas não deixa essa ser a última resposta. Tem um livro muito bom, chamado Cartas de um Velho Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro que eu tinha começado a ler em uma outra época, não tinha terminado, e resolvi reler. E terminar dessa vez. E uma das cartas, ela é muito boa, porque ela fala sobre o velho diabão lá, ensinando o aprendiz dele, o demôniozinho, a como escravizar as pessoas no futuro. Essa eu mandei para algumas pessoas. Eu mandei essa carta para as pessoas na virada do ano, porque ela era veio muito a calhar, assim. Ele fala o seguinte, quando porque assim, o demônio da história, ele atormenta um cara, né? E aí o velho o diabo está ensinando ele a atormentar direito esse cara, e esse cara é um novo convertido. E aí ele fala assim, agora, para você não deixar ele fluir, para ele amadurecer a fé dele, você tem que deixar ele pensando só no futuro. Só no futuro. Faz ele pensar no ideal do que é ser um cristão lá na frente, do como ele deve querer uma vida lá no futuro. Joga lá para frente. Ou joga para coisas muito ideais, assim, que ele não consiga enxergar, que ele precisa mudar nas coisas mais óbvias do dia a dia dele. Então faz ele pensar em coisas assim, muito longe, muito ideais. Ou muito no futuro. Por quê? Porque o tempo de Deus é o passado e o presente. Deus é poderoso, porque agiu no passado, e está agindo a todo tempo no presente. Mas a gente não quer que Deus haja na vida daquele homem. Então,
escraviza ele no futuro. Só faz ele pensar no futuro. E tem uma outra parte, onde ele escreve também para o demônio aprendiz, para que ele ajude o novo convertido, ajude, né, ironicamente, a perceber como a ação de Deus é falha e limitada. Que Deus não faz o que a gente quer, o que se pede em oração. Que, na verdade, o caos que ele está vivendo com a mãe dele, que na história ela é insuportável, é culpa de Deus. Deus é tão terrível que deu uma mãe terrível para ele. E ele, coitado, tem que aguentar aquela mãe insuportável. É assim que o diabo age. E a gente não precisa nem de um livro do C.S. Lewis para saber, é só ler a Bíblia. E aí, se você parar nessa conclusão, o diabo venceu. Minha vida está um caos, a culpa é de Deus, ele não age porque ele não quer, e ele é o culpado de tudo isso. E é isso aí. Vamos comer e beber porque amanhã morreremos, como diz um profeta. E não tem solução para mais nada. Só que não acabou aí. Versículo 11 diz assim: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Ok. Se eu acho que Deus não está agindo agora, vamos tentar enxergar como Ele agia, para ver se eu que não estou enxergando direito. Vamos ver como é que Deus era, então? Vamos ver quem era esse Deus, o que Ele fazia, como é que Ele se mexia, como é que Ele tomava decisões, como é que Ele resolvia as coisas. E agora Ele está nos convidando a entrar numa história que é muito maior que Ele, muito maior que o próprio salmista. Porque Ele está recordando coisas que são de milênios antes dele. Muitos séculos antes dele. Ele está nos convidando a meditar em um tempo em que Deus agiu. Em que Deus fez algo fantástico e que está registrado na Bíblia. E onde eu posso lembrar quem Deus é e o que Ele faz. E isso é bom porque, se você não enxerga Deus agindo na sua vida, e se você não tem experiências com Deus para contar, você não tem experiências com Deus como referência, você pode usar as experiências dos outros para começar. Eu não sei, você pode falar para mim, Tiago, eu não sei como Deus age, na minha vida Deus nunca agiu, Deus não age mais, eu não sei como é esse negócio. Aí eu vou te contar que Deus age, porque Ele já agiu de uma forma assim incrível, magnífica, soberana, maravilhosa, há muitos e muitos anos atrás. Eu amo histórias, amo narrativas, inclusive, como Paulo. Era uma vez um Deus que criou o mundo, que criou as estrelas, o sol, a lua, as plantas e os animais. Existe um Deus que fez separação entre a água e a terra, fez surgir a terra. Existe um Deus que da terra fez o homem e soprou no nariz desse homem. Esse Deus achou que o homem estava muito sozinho e ainda resolveu fazer uma mulher. A coisa mais linda que Ele já fez. E eles se tornaram um casal. E Deus criou o sexo, uma coisa maravilhosa também. E Deus criou essas coisas e Ele viu isso e falou, uau, isso é muito bom. Eu sou bom demais no que eu faço. Porque Ele pode falar isso sem ser arrogante, porque Ele é Deus. E Ele fez isso. Esse Deus existe. Ele fez. O mundo que nós estamos agora, Ele fez. Só que esse casal aprontou. Esse casal fez bagunça. Esse casal escolheu pecar. Escolheu ser independente de Deus, desobedecer a Deus. E esse casal trouxe o pecado para dentro do coração deles, por desobediência. E esse Deus, ao invés de fulminá-los,
de transformar eles em pó, em churrasquinho, com um raio. Deus não fez isso. Ele foi tão amoroso que ele perdoou esse casal e fez uma promessa de que um dia ele arrancaria o pecado da humanidade. E que aconteceriam algumas coisas antes disso. E aí nós temos uma história muito linda, que dura milênios, e que está escrita em todo o Antigo Testamento da sua Bíblia. Esse mesmo Deus, ele chamou Noé e livrou a humanidade da extinção. E livrou vários animais da extinção. Porque ele trouxe um dilúvio sobre o mundo. Mas ele ainda teve misericórdia da humanidade e da natureza que está corrompida por causa da humanidade. E ele prometeu que vai restaurar tudo isso um dia. Aí ele deixou o homem viver mais tempo ainda, e o homem voltou a pecar, voltou a bagunçar tudo. Aí ele confundiu as línguas de todo mundo, e é por isso que hoje a gente tem missionários falando inglês aqui na nossa igreja. Alguns que se convertem aqui, belgas e coisas do tipo, venezuelanos. E Deus tentou não, porque ele não tenta nada, né? Ele deu uma amenizada na nossa capacidade de pecar e destruir as coisas. Mas a gente conseguiu avançar na nossa capacidade de criar o caos. E aí ele falou, deixa eu começar então esse plano de salvação, e ele chamou um homem chamado Abraão. E aí ele prometeu para esse homem que ele ia fazer dele uma nação, um país. Só que esse homem era velho e não tinha nem filho. E Deus fez ele ter um filho mesmo sendo velho. E aí ele teve esse filho chamado Isaac. E Isaac casou e também teve filhos, Esaú e Jacó. E Deus foi fazendo a promessa para cada um deles, de que eles iriam virar uma nação. E não é que eles viraram um país, viraram Israel. Só que Israel foi escravo no Egito por 400 anos. Aí Deus chamou um deles e transformou ele no libertador do povo. E esse homem, com 10 pragas sobre o Egito, destruiu o maior império que já existiu em tempo. Um império milenar do Egito. Deus, através de Moisés, destruiu o Egito inteiro e salvou o povo dele. E continuou um plano de salvação. Aí depois de Moisés, ele revelou a palavra dele, revelou a vontade dele. Através de Moisés, Deus até criou uma maneira das pessoas se aproximarem dele, recebendo perdão, sacrificando animais. Mas isso apontava para uma coisa muito maior que viria depois ainda. Deus tirou o povo de Israel, abrindo o Mar Vermelho, que é uma cena muito bonita, que a Disney conseguiu fazer com muita qualidade, inclusive. E aí, ele fez tudo isso. A gente assiste tudo isso como se fosse uma historinha, né? Como se fosse, sei lá, Hércules, mitologia, não sei. Mas essa história aconteceu de verdade. Deus, o nosso Deus, fez coisas desse tipo. Destruiu nações, libertou povos, soltou pragas, curou pessoas, fez nascer onde não era possível nascer. Deus fez isso. Ele fez surgir reis e prometeu que desses reis sairia um rei eterno. E ele fez isso. E ele fez todas essas coisas. Ele fez muitos milagres. E através desses milagres, ele se demonstrou um Deus poderoso, um Deus que age, um Deus que quer salvar, um Deus que perdoa, um Deus que arruma mesmo a pior bagunça que a gente é capaz de fazer. Você ainda não criou uma escravidão de 400 anos, mas Deus consegue dar um jeito até nisso. Você não fez algo assim. Você não tem essa capacidade, mas Deus arruma mesmo que você tivesse. O salmista está pensando nisso, no que Deus já fez. E aí no versículo 13 ele diz assim: teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? E aí ele começa a pensar que existem outros deuses, mas não existe história como a nossa. Não existe um Deus como o nosso em nenhuma mitologia. Eu, particularmente, gosto muito de história das religiões,
de mitologias. Não existe um Deus como o nosso Deus. Por mais que a Marvel faça aparecer Odin muito legal e Thor, um guerreiro incrível, não existe um Deus como o nosso Deus. Nem Zeus ou Hércules ou qualquer um da mitologia grega, nem a melhorada que a romana deu nos deuses gregos, como um Martin Luther, não existe nada igual ao nosso Deus. Esses outros deuses, eles são falhos e parecem humanos. Aliás, eles são deuses que criam caos. Eles não criam justiça, ajustamento, vida. Não existe nenhum Deus que tenha de fato agido na história humana e que seja como o nosso Deus. Não existe nenhum Deus que dirá como o nosso Deus. Somente o Deus de Israel fez o que fez com a nação de Israel. E nós conhecemos a história. E ela é um fato histórico até hoje. E aí ele fala de caminhos de Deus. Teus caminhos, ó Deus, são santos. O caminho de Deus significa a forma como ele age. O propósito dele na história, o percurso que ele trilha na história da humanidade, junto com a humanidade. É um caminho exclusivo. Santo significa separado, único, puro e perfeito. E aí eu olho para a minha vida e olho para o caminho santo e inigualável de Deus. E eu começo a perceber que alguma coisa está errada. Porque se eu estou vivendo nesse caos e não estou tendo condições de dormir, com o pensamento acelerado, é porque eu não faço parte desse caminho perfeito, santo, separado. Alguma coisa está errada e agora eu começo a entender que não é em Deus que está errada. Não é Deus que está errando. Ele é o Deus poderoso, que liberta, que salva, que cura e transforma. Tem uma doença que Deus não cure? Na Bíblia ele cura leprosos. As nossas crianças aprenderam hoje pela manhã isso. Nós homens também, lembramos disso hoje. Deus cura leprosos. 10 leprosos pediram cura a Deus. Somente um voltou para agradecer. O salmista começa a perceber que o problema não é Deus. E é muito bom quando a gente começa a perceber que Deus não é o problema, que Ele é a solução. Deus não é o problema da sua vida. Ele só é seu problema se o pecado for o seu Deus. A origem do seu caos, que é o seu Deus atual, pode fazer de Deus um problema. Porque o seu caos, sua vida de pecado, te faz inimigo de Deus. E ser inimigo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que destrói nações, não é uma coisa muito inteligente, muito sábia a se fazer. Então, se você escolher o pecado, se você escolher o teu caos, Deus de fato é um problema para você. Como foi um problema para muitos ateus e filósofos em toda a história da humanidade. Porque eles não queriam abandonar os deuses deles. Mas, se você começar a perceber que Deus não é o seu problema e que Ele pode matar o seu problema, as coisas começam a ficar melhores. Porque nenhum Deus é tão grande como o nosso Deus. Qual é o seu Deus? Qual é o teu caos? Quem é o seu Deus que gerou o seu caos? Um Deus com D minúsculo, claro, que não se compara ao nosso Deus. Um Deus fabricado nem por mãos humanas, mas pela sua mente, muito criativa, diabolicamente criativa, com muita ajuda demoníaca, com certeza também. Mas qual é o seu Deus? Pode ser a ingratidão, de fato, como a gente meditou de manhã. Eu tenho aprendido que é possível ser grato e ambicioso ao mesmo tempo. É possível ser grato e querer mais, querer ser melhor. Mas você que só quer ser melhor precisa aprender que é possível ser grato, para que a ingratidão não seja o seu demônio particular.
Qual é o seu demônio particular? É um vício? O seu Deus é um vício? Geralmente é. Os vícios se tornam deuses. Qual é o seu vício? Qual é o vício que te destrói? É a ira? É o medo? A gente aprende com a PEG que esses dois são os principais. Deles sai toda uma outra casta de demônios. Mas a ira e o medo andam juntas, terríveis, para destruir nosso coração e nos afastar de Deus e criar o caos na nossa vida. Claro que eu estou personificando elas aqui como divindades, né? Mas elas só se tornam deuses se você quiser, se você construir aí na sua cabeça e no seu coração. Mas nenhum Deus é como o nosso Deus. Por mais criativo que você seja, e por mais poderes que você tenha dado ao seu Deus particular, que gerou o caos que você vive hoje, nenhum Deus é como o nosso Deus. E aí o versículo 14 diz, 14:15, Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Deus, o nosso Deus, é um Deus que faz aquilo que ninguém faz e que ninguém espera que aconteça. E Ele faz isso gostando de fazer isso, mostrando. Ele é um Deus que exibe poder. Ele pode ostentar poder. Deus é assim. Ele gosta de mostrar quão poderoso Ele é. Até porque quando Ele faz isso é maravilhoso. Ele gera vida e transforma tudo. Ele gosta de fazer isso. Por isso que Jesus entre nós é maravilhoso. Na continuação da nossa historinha, parte da história que nem o salmista pôde conhecer, por isso que nós estamos num privilégio aqui, melhor que o dele. Um dia, Deus resolveu morar entre nós. Que coisa maravilhosa. Nós meditamos isso no mês de dezembro inteiro, né? Natal. Ele veio ser presente, Ele veio ser esperança, Ele veio ser vida. Ele veio morar entre nós. Jesus é Deus entre nós. Um dos adolescentes da Fundação Casa me questionou isso, né? Você está falando dessas coisas do reino dos céus, do reino dos homens. E daí? Onde que eu tenho prova disso? Adoro quando um deles faz isso. É o primeiro que ousou fazer isso. A coisa está ficando boa lá, entre nós. Eu falei, então, existe uma prova. Um homem chamado Jesus. Porque ele é um ser histórico, o homem-Deus, viveu entre nós. E ninguém consegue contestar isso. Deus habitou entre nós, cheio de graça e verdade, né? Como diz a palavra de Deus. Jesus fez coisas maravilhosas, Ele tinha prazer em demonstrar poder. E Ele curou pessoas, Ele expulsou demônios, Ele ressuscitou pessoas. Jesus fez isso. Ele habitou entre nós e demonstrou absurdamente como Deus age, maravilhosamente. Ele tem um braço que gosta de liberar poder. Esse é o nosso Deus encarnado, Deus entre nós. Você pode experimentar milagres de Deus. Porque a história da redenção, da salvação, ela é explícita. Ela é muito clara, ela é evidente, ela não está escondida. Ela está à luz. O diabo tenta, de muitas formas, de muitas maneiras, nos distrair e ofuscar a luz de Belém. Até porque, olha como ele faz um trabalho bem feito. Quando eu falo luz de Belém, a gente lembra mais de musiquinhas de Natal, de Papai Noel e de compras, do que do Cristo, numa manjedoura. Minha filha não sabia o que era presépio. Minha filha, com 7 anos de idade, não sabia o que era um presépio. Que pai sou eu. É isso que o diabo faz. A gente não fala a história verdadeira para as crianças. Não faz negócio bem feito. Ele esteve entre nós. Jesus. Ele agiu aqui de uma forma incrível, maravilhosa. E ele morreu.
Ele morreu numa cruz. Não morreu como um coitado, não morreu porque os fariseus tinham um ótimo plano de prisão, não morreu porque Pilatos não sabia tomar decisão, ele morreu porque ele quis morrer. Jesus diz que deu a própria vida porque ele decidiu dar. Porque a morte dele é a nossa vida. Porque quando ele morreu na cruz, ele morreu a morte que você merece morrer por ter criado o caos em que você vive. A culpa é só sua e totalmente sua. A responsabilidade é toda sua. Mas ele decidiu tomar para si, morrendo numa cruz e ressuscitando 3 dias depois. E aí é a Páscoa. E esse é o meu evento preferido nesta igreja. Porque sempre é maravilhoso o evento de Páscoa nesta igreja. Eu lembro o primeiro evento de Páscoa nessa igreja que eu passei foi maravilhoso, foi o melhor, na minha opinião. Deus ressuscita o Filho, e o Filho é elevado às mais altas alturas e governa para sempre. Jesus está vivo. E Ele pode dar vida nova a qualquer um de nós. Ele pode fazer o milagre de transformar você e o seu caos em algo bom. Um dos discípulos disse assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E olha que ele estava falando de Jesus. Se eu fosse Jesus, com toda a ironia, subversividade terrível que existe em mim, eu diria: eu que te pergunto, pode vir alguma coisa boa de onde você veio? Mas Jesus não fez isso. Eu hoje faço essa pergunta: pode vir alguma coisa boa de você? Pode vir algo bom da sua família, desse seu sangue, dessa sua raça, desse teu clã? Pois do meu clã de alcoólatras surgiu algo bom. Pode surgir algo bom da história da sua família, da sua história? Eu digo que pode. Não por quem você é, mas por quem Deus é. E pelo que Ele quer fazer em você. Versículo 16 diz: as águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas. Ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Olha que legal. Ele olha para aquela cena do Mar Vermelho se abrindo. Ele olha como se fosse, primeiro, um furacão, abrindo o espaço, como se fosse raios e trovões, uma tempestade terrível no meio de tudo aquilo, e como se Deus fosse à frente do povo andando, ainda que o povo não visse as pegadas. É muito legal mesmo. Tem uma historinha bem piegas, assim, bem água com açúcar, que eu li várias vezes, que vira e mexe me mandam isso, de pegadas na areia. Eu estava lá vendo pegadas na areia, não sei o quê, e teve um momento em que eu vi só um par de pegadas, e aí eu perguntei para Deus, porque eu andei sozinho naquela... Aí ele: não, é eu que te carreguei no colo, né? Aquela coisa assim. Nem sei a quem atribuem isso, acho que atribuem a Agostinho isso, não sei. É muito mais intenso, poderoso e magnífico que esse negocinho de Deus te carregando no colo no deserto. Você gerou uma bagunça e Deus quer consertar. Ele quer ser glorificado e liberar poder sem fim para arrumar esse negócio todo e ser conhecido como o Deus poderoso que faz milagres. E isso é legal porque a sua bagunça, quanto maior ela for, mais Deus é capaz de revelar poder e glória sobre você. Olha que legal. Deus olha para a sua bagunça como um desafio divertido de demonstrar amor, justiça, graça, paz e uma infinidade de palavras maravilhosas.
que não são só palavras quando é Ele que age. Isso é uma coisa que também só Deus consegue, Ele transforma palavras em ação. Só de falar as coisas acontecem. Ele é assim, Ele quer fazer isso com você. E aí o versículo 20 me dá a prova disso. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. É com você. Deus fez um negócio desse com 2 homens. Hoje é a sua vez. É a minha vez. É a nossa hora de experimentar, fazer parte da história de Deus. De uma história poderosa, onde Ele manifesta amor, graça, soberania sobre nós. Você quer experimentar isso? Você quer ver o que Deus é capaz de fazer com a sua bagunça? É necessário coragem. Coragem, porque Deus vai mexer na bagunça. Coragem, porque Deus vai fazer o que você não esperava que Ele fizesse. Veja bem, muitas pessoas não entregam sua vida para Deus porque estão acostumadas a viver no caos. E sair do caos dá medo para essas pessoas. Que maluquice, mas é verdade. Lá na cidade de Genezaré, quando Jesus expulsou demônios da vida de um... por exemplo, esse é um exemplo muito claro. Talvez você seja esse endemoniado hoje. Ele era um cara tão endemoniado que ele estava todo ferido, com algemas, num cemitério. Ficava gritando, atormentando todo mundo. Jesus chegou lá e expulsou os demônios daquele homem. É que o diabo aprendeu que isso dá muita bandeira e ele não faz mais isso, acho, nas pessoas, né? Ele é mais discreto hoje em destruir as pessoas. É assim que eu tenho percebido. Porque senão fica muito evidente e aí a gente vai agir logo, vai expulsar logo o demônio, né? Mas havia um endemoniado nesse nível ali e Jesus expulsou o demônio dele. Sabe o que as pessoas da cidade fizeram com Jesus? Expulsaram Jesus. Explica isso. Como eu expulso o homem que expulsou os demônios? As pessoas preferiam conviver com o endemoniado. Sabe por quê? Por vários motivos. Eu não sou tão ruim quanto ele, o endemoniado é ele. Enfim, né? Deus não quer que você fique acostumado a viver com os demônios e no caos. Ele quer te libertar de verdade. Deixe Jesus entrar. Tenha coragem de ver o que Deus é capaz de fazer quando você falar: Jesus, faz o que você quiser. Vai chegar uma hora em que você vai fazer isso de qualquer jeito. Nós cantamos isso hoje aqui. Ah, como assim? Eu não cantei esse negócio. Cantou. Se você não cantou abrindo a boca para falar, você cantou aí na mente. A gente disse aqui hoje que toda língua confessará e que todo joelho se dobrará. Um dia, do céu ou do inferno, você vai falar com todas as letras: Ele é o Deus maravilhoso. Ainda que seja tarde demais se for no inferno. Seu joelho vai se dobrar, ainda que seja no inferno. Porque um dia toda criatura fará isso. O que eu convido você a fazer é fazer isso agora e fazer antes. É a fazer isso agora, quando ainda você pode experimentar essa ação maravilhosa de Deus na sua vida. Você pode ainda virar um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer. Meu convite é que hoje você deixe Deus transformar você num Moisés e num Arão. Transformar você num pequeno Cristo, como a gente também comentou hoje de manhã. Deus não quer nada menos do que você vivendo uma vida perfeita e maravilhosa na presença dEle. E Ele exige isso de você porque Ele tem poder para fazer isso em você. E é maravilhoso que Ele queira fazer isso em você. Ele quer, mas você precisa querer também. Você precisa. Ah, mas, né? Precisa, Ele não sabe, Ele não faz.
Também me perguntaram isso esses dias, né? Ah, mas Deus também, por que eu vou orar? Deus já não sabe de tudo, Ele já não sabe que a gente precisa. Aí eu falei para essa pessoa, que é uma pessoa que luta muito com a arrogância, com a ira e outras coisas mais. Falei, justamente por isso é que você precisa. Deus não precisa mesmo, Ele já sabe o caos em que você vive. Quem precisa reconhecer na presença dEle é você. Você precisa falar com Deus. Você precisa entrar na presença de Deus e reconhecer, porque confessar é isso, é reconhecer com Ele, é concordar com Ele, de que você criou uma bagunça e de que você precisa de vida, porque a sua bagunça vai te matar. Venha para a vida, venha para o Deus verdadeiro. Quero orar com vocês antes de cantarem. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por receber nossa adoração hoje, porque podemos te declarar hoje que queremos que o Senhor seja o nosso pensamento e seja tudo em nossas vidas. Eu quero, Pai, que o Senhor toque no coração de cada pessoa que está aqui hoje e que elas tenham confiança no Senhor e coragem para vir à frente, para virem até o altar, dobrar os seus joelhos e falarem com o Senhor e entregarem de fato todo o caos, toda a bagunça da vida delas nas suas mãos, para que o Senhor tenha liberdade de agir com todo o seu poder e graça, do jeito que o Senhor gosta. Nos ajuda, nos transforma, nos liberta e glorifica o seu nome em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.